Salve os amados irmãos com a paz do Senhor, que Deus venha nos abençoar mais uma vez, que a gente, nesta palavra que nós vamos meditar hoje, a gente possa aprender mais um pouco do Senhor, que o Senhor tem muito a nos ensinar, mesmo distante um dos outros, sem sentirmos o afago dos irmãos, o calor da presença dos irmãos, mas nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, que é muito boa para a nossa alma e para o nosso espírito, que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Mas, irmão, nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, A gente vai abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, mas antes da gente abrir nossas Bíblias, mas antes da gente ler a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração para que os irmãos possam então saber o que é que tem Deus para falar em mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de meditar na sua palavra. Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da tua graça, por intermédio, Santo Deus, de um meio de comunicação, mas não deixe de ser, Santo Deus, um meio da gente estarmos unidos junto contigo, Santo Deus. Nos abençoa, nos abre a mente, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, vem ser conosco. Santo Deus, que cada um que possa ter o alcance dessa mensagem, possa entender, Santo Deus, aquilo que tu quer para nossas vidas nesses últimos dias. Sabemos que os dias são maus, como a tua palavra tem nos falado, mas sabemos também, Santo Deus, que tu tem abreviado muito esses dias, Santo Deus, para que muitas pessoas possam ainda chegar ao conhecimento da tua palavra, entender a tua palavra e ser chamado por ti, Santo Deus, que é interessante para nossas vidas. Vem nos abençoar, nos guia, Santo Deus, através da tua palavra, para que a gente possa meditar hoje, para a honra e glória do teu santo nome, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Capítulo 6 de João, a partir do verso 60 ao 69. Palavra do Senhor para nossa meditação nesse dia. Que Deus venha nos abençoar. A palavra do Senhor se encontra em João, capítulo 6, do 69, do 60 ao 69. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando o Filho do Homem ascender para o lugar de onde estava antes? E o Espírito que dá vida à carne, e em nada se aproveita as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amados, nossa mensagem hoje ela traz algo muito importante para nossas vidas, porque a gente tem que aprender duas coisas aqui nessas passagens que a gente leu de João, capítulo 6, do 60 a 69. A palavra de Deus hoje vai nos ensinar que naquele momento havia dois tipos de discípulos. Havia os discípulos que somente seguiam o Senhor, e a gente pode aprender com isso, porque esses que seguiam o Senhor só queriam do Senhor o seu benefício, só queriam do Senhor as coisas para suprir as suas necessidades, como o Senhor naquela época tinha feito alguns milagres,
e os milagres mais importantes que o Senhor fez, considerado para eles, era a multiplicação do peixe e do pão. E a gente percebe que essas pessoas, elas seguiam Jesus pelo bem material, pelo material, e não pelo interesse da palavra do Senhor. E a gente vai perceber que nós vamos estudar hoje a palavra do Senhor, que havia, naquele momento, dois grupos de discípulos. Havia os que verdadeiramente criam no Senhor, e havia aqueles que só o seguiam, e o seguiam de certa forma de longe, que a gente pode dizer assim. De longe porque eles andavam atrás do Senhor Jesus Cristo e eles queriam do Senhor o seu benefício. Mas não é isso que o Senhor quer de nós hoje, e a gente vai aprender que esses discípulos, eles começaram a abandonar o Senhor. E hoje a gente vai perceber que esses dois grupos de pessoas ainda existem no nosso meio hoje. Primeiro, esse grupo que não tinha esse interesse de seguir o Senhor todo o tempo. Eles tinham apenas o interesse de querer do Senhor os bens, o bem para a sua vida. Então a gente vai aprender hoje na palavra do Senhor como era que era a atitude deles. A gente percebe no decorrer da palavra em João, que Jesus Cristo, ele, a partir do verso 40, ele começa a explicar a palavra dele, e lá pelo meio, pelo versículo 45 mais ou menos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse que se esses discípulos, se aquelas pessoas não comessem e não bebessem do seu sangue, elas não teriam parte com o Senhor. E isso foi motivo de escândalo, isso foi motivo para que as pessoas achassem que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele não estava falando coisa com coisa. A outra coisa que a gente percebe nessa passagem, a partir do verso 40 desse capítulo 6, a gente percebe que o Senhor ia ensinando a sua palavra, e eles não compreendiam, eles não entendiam que o reino do Senhor, que o Senhor tinha vindo naquele momento para falar, era a respeito do reino de Deus, do reino espiritual do Senhor, e eles não entenderam. E ali foi motivo de escândalo. E ainda a gente pode perceber quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles: se vocês estão se escandalizando com o que eu estou falando, que vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, quanto mais eu vos disser que eu voltarei para junto do Pai, aquele que me enviou. Aí foi que deu um nó na cabeça deles, porque eles não conseguiram entender como é que um homem que eles conhecer o pai, conhecer a mãe e os irmãos, poderia dizer um negócio desse, e ainda mais dizer que ia para junto do Pai com Deus nos céus. Então isso trouxe um motivo de escândalo, isso trouxe para eles um entendimento que naquele homem não era uma pessoa verdadeira. Então o Senhor Jesus Cristo também diz na sua palavra que ele falava de coisas espirituais, e eles não entendiam dessas coisas. Então, assim, esse primeiro grupo de discípulos, eles eram pessoas que eram muito dados a vento de doutrina, como a palavra do Senhor tem nos advertido muito. E uma coisa que o Senhor nos chama a atenção, porque eles não entenderam, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo já falava desse tipo de coisa. O Senhor Jesus Cristo falava de palavra de vida, falava de palavra de coisas futuras, e eles não entendiam, porque eles tinham um problema com eles não tinham o Espírito, não foi lhe dado, Deus não lhe deu esse entendimento. A gente pode ver nesse primeiro grupo de discípulos que eles não tinham esse Espírito, e a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, a minha palavra, o Espírito é Espírito, e Espírito de vida. Então eles não tinham, eles estavam ali, como a gente falou no início, somente para seguir a Jesus pelo bem material, pelas coisas materiais, e não pelas coisas espirituais. A gente vai perceber isso quando Paulo diz o seguinte: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Ele está dizendo aqui a questão da palavra. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele se resiste? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, no entretanto, nós não sabemos e nem recebemos o Espírito do mundo,
Sim, o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aí o versículo mais importante que nos fala a respeito dessas coisas é que diz no versículo 14: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parece absurdo. Não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E era isso que esses homens, esse primeiro grupo de discípulos não conseguiam ver. E eles não tinham essa visão espiritual da parte do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a falar essas coisas, eles acharam, se escandalizaram ao ponto de abandonar o Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe que foi saindo um após outro. Eu já falei muitas vezes a respeito disso. Por que o Senhor Jesus Cristo, quando estava reunido com os discípulos, ele começou a falar a palavra dura e aquelas pessoas se afastaram? Isso foi uma das coisas que eu sempre tenho falado. E a gente percebe que para aqueles dias, essas palavras que o Senhor falou de algo espiritual, falou de comer da carne e beber do seu sangue, o Senhor falou que ele iria voltar para junto do Pai, onde estava Deus. E isso para eles foi coisa de gente louca. Então a palavra de Deus também nos diz que as coisas de Deus para os homens naturais, elas são como coisas loucas. Mas o bom disso é nós sabermos uma coisa, que o Senhor, como a gente também já tem muito comentado, que o Senhor deixou de revelar essa palavra para aqueles sábios, para aquelas pessoas que achavam ser entendido, e deixou de revelar para elas, para revelar para nós, que somos pequeninos, assim diz a palavra do Senhor. Amados, a gente vai perceber que este grupo também de discípulos, eles não tinham, a gente pode ver isso, essa palavra eles não compreendiam a palavra de Deus, e a gente vai perceber que isso a gente encontra também um versículo interessante que fala disso, é a respeito lá desse entendimento. Quem dá esse entendimento é Deus, e a gente vai perceber lá em Eclesiastes capítulo 8, o versículo 17 diz o seguinte, olha que coisa maravilhosa da parte das Escrituras. Ela diz que o seguinte, o autor de Eclesiastes diz: cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos. Não foi-lhe dado ao ser humano o poder de entender todas as coisas, todas as ações de Deus. O sábio, porém, pode até asseverar, até procurar entender e compreender, mas, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicar. Então, as coisas de Deus para o ser humano, elas são inexplicáveis. O ser humano não consegue explicar, como tem aquele louvor que diz: ninguém explica Deus. E assim a gente tem visto nessa palavra que esses discípulos não conseguiam discernir Deus, não conseguiam discernir aquele que estava falando para eles naqueles momentos, que era o Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham essa visão. E Deus, pela sua misericórdia, Ele tem feito isso conosco, Ele tem nos revelado a sua palavra. E para essas pessoas, o Senhor tem dito, como disse aqui em Eclesiastes, Ele diz: as pessoas não compreendem, não entendem, porque elas não têm o Espírito de Deus em suas vidas. O segundo grupo de pessoas, amados irmãos, foi chamado a atenção deles, porque o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, ele foi duro com os discípulos também, pelo menos com os que ficaram, pelos 12 que ficaram. Jesus disse o seguinte, Jesus disse: porventura quereis também vós outros retirados? Ele estava dizendo: porventura vós também quereis ir junto com eles, quereis acompanhar eles? Então o Senhor estava perguntando para os discípulos: o Senhor não tem ninguém para seguir a Ele? Por um sentido que a gente pode dar isso simplesmente por escravizar, se sentir escravo do Senhor. Não, o Senhor chamou a gente para a liberdade. A gente tem esse direito de escolha, de escolher quem a gente quer seguir. E os discípulos realmente do Senhor, aqueles que são discípulos realmente do Senhor, eles pagam um preço. E foi o que a gente viu aqui no decorrer de toda a história bíblica do Novo Testamento, dos Evangelhos, que esses homens dedicaram as suas vidas em seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque eles entenderam que o Senhor
tinha enviado o seu Filho. Eles entenderam que o Senhor Jesus Cristo, de fato, de verdade, era aquilo que ele dizia ser. Então a gente percebe aqui que os discípulos, o Pedro foi um que disse: Senhor, né, quando o Senhor fez essas indagações a ele, vocês querem ir acompanhar eles? Não, ele disse: Senhor, para onde nós iremos se só Tu, Senhor, tem palavras de vida? Então os discípulos que ficaram com o Senhor entenderam a mensagem do Senhor, e o Senhor tirou ali da sua mente aquilo que cegava eles, o entendimento deles, o Senhor deu, né? E a gente pode ver que lá mais atrás, o Senhor Jesus Cristo disse: somente aqueles que o Pai me der, somente aqueles que o Pai me der, esses são os meus discípulos verdadeiramente. Então assim, a gente percebe que tem que ser dado por Deus, e o Senhor Jesus Cristo disse que de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que vierem até a mim. E a gente percebe que esses discípulos resolveram ficar com o Senhor, porque o Senhor tinha um plano na vida deles, assim como o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Porque assim como nós hoje somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, assim como nós hoje é aberta a nossa mente, o nosso coração para entender a sua palavra, esses sim são os discípulos que seguem e servem o Senhor. E uma coisa que eu acho interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele não força ninguém. Quando Paulo começa a ter a visão do Senhor, Paulo começa a entender que o próprio Paulo diz: eu já não sou mais escravo da lei, eu sou escravo de Cristo. O que ele está dizendo? Eu sou servo de Deus. A palavra servo quer dizer escravo, então aquele que serve. Então Paulo se orgulhava de ser escravo de Cristo. E a gente vê que essa palavra escravo, como a gente tem notado em outras passagens que chama de servo, a gente percebe que Paulo, ele se entregou de fato e de verdade para ser discípulo do Senhor. E é porque a gente vê que Paulo não teve um contato especial com o Senhor Jesus Cristo, não viu o Jesus Cristo como os outros discípulos. Paulo, ele fez como nós, ele creu e ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo se revelou para ele. Então Paulo foi feito um dos apóstolos, na verdade. E olha que muito bem abençoado, porque Paulo escreve as cartas que adverte a igreja, que adverte o povo de Deus em muitas coisas. Então a gente percebe, amados irmãos, esse ser discípulo, esse ser chamado para o Senhor. Porque como a gente vê, né, a palavra do Senhor diz que assim como esses que abandonaram, muitos são chamados. Talvez esses fossem, né, se sentisse chamado, mas a palavra de Deus sempre trabalha naquilo que é pouco. No caso, quando o Senhor diz: são muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós hoje temos que aprender que nós somos escolhidos do Senhor para levar a mensagem de salvação, para continuar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E a gente percebe que esses homens de Deus entenderam que o Senhor Jesus Cristo, somente Ele tinha a palavra de vida, como diz no versículo 68 e 69, somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então assim a gente percebe que as pessoas, que esses discípulos se entregaram de fato, de verdade, as suas vidas ao Senhor, e por isso eles foram abençoados. Amados irmãos, para concluir, quero deixar para vocês: medite na palavra de Deus e tente ver em qual dos dois grupos você se encaixa. Porque não é, o Senhor Jesus Cristo não quer que você sirva a Ele forçado. O Senhor Jesus Cristo não quer que você sirva a Ele somente pelos milagres, porque é isso que as pessoas esperam de Deus hoje, somente os milagres. Tem muita igreja cheia de pessoas esperando de Deus um milagre, a prosperidade, essas coisas. Então essas pessoas, se o Senhor Jesus Cristo estivesse hoje e falasse do mesmo jeito que Ele falou naquele dia, elas se sentiriam escandalizadas e elas abandonariam o Senhor. Se o Senhor começasse a falar palavras duras, como o Senhor falou para aquele grupo de discípulos que abandonaram o Senhor, eles também hoje seria do mesmo jeito. Então perceba, procure se encaixar. Só um dia que eu estou encaixado aqui nesse grupo de discípulos que ficaram ao lado do Senhor, mesmo sendo duras as palavras do Senhor, ou aqueles que somente querem do Senhor os milagres. Eu acredito que você não quer se encaixar nesse grupo de que somente eu tenho que ser favorecido, eu tenho que ter as vantagens dadas pelo Senhor. Sim, o Senhor prometeu bênçãos para nós,
Mas não é só, a gente não tem que servir a Deus somente pelas bênçãos, a gente tem que servir a Deus porque o Senhor tem algo mais para nossas vidas. A palavra do Senhor diz que os olhos não viram, que a mente humana jamais imaginou, que não há mais passou no coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para nós, não aqui, mas nos céus. E o Senhor Jesus Cristo disse para eu vou preparar lugar, e onde eu estiver, vós também estejam comigo, vocês estejam comigo. Então procure se encaixar nesse grupo de discípulos que verdadeiramente, mesmo passando as dificuldades que nós estamos passando nesses dias de hoje, essas doenças que estão surgindo, essas coisas, mas você tem Deus para cuidar de você, você tem o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor não nos abandona, o Senhor cuida de nós, e Ele zela por cada um de nós. É por isso que é tão importante, quando a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros, cuidai uns dos outros, e é nesse sentido de que os discípulos do Senhor estavam dando continuidade àquilo que o Senhor Jesus Cristo começou e entregou para cada um de nós. Eu espero que vocês entendam a palavra, procurem meditar, diga, Senhor, fala comigo mais através dessas palavras, fala comigo, me mostra onde é que eu me encaixo aqui dentro disso daqui, que é para poder eu te servir melhor. Não abandone o Senhor. Essas pessoas hoje, aqueles que abandonaram o Senhor, eles não tinham amor verdadeiro pelo Senhor, eles tinham amor pelas coisas materiais. E o Senhor Jesus Cristo já tinha falado disso de outra forma para outros seguidores dele. Então, eu peço a você, olhe para dentro dessa palavra e diga, Senhor, eu quero ser verdadeiramente o teu discípulo. E o Senhor vai te abençoar grandemente. Que a gente possa, nesse dia, estarmos meditando cada vez mais na palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. E que aqueles que o Senhor chamar, aqueles que o Senhor Deus der para o Senhor Jesus Cristo, que venha até Ele, porque o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós, e esse plano não é aqui. Esse reino que o Senhor estabeleceu não é aqui. A terra é entregue ao inimigo, e o Senhor nos chamou para algo maior, não somente para ficarmos presos a esse lugar, essa terra, essas coisas, mas Deus te chamou para algo maior. Vamos orar. Deus venha abençoar cada um de vocês, e que Deus seja com cada um de vocês. Amado Deus, a misericórdia, a tua graça seja derramada sobre cada um dos teus servos. Senhor Deus, que essa distância que está entre nós, ela possa ser, Santo Deus, apenas só para nos colocarmos cada vez mais perto de Ti, para que a gente possa aprender cada vez mais de Ti, mesmo estando longe um dos outros, dos irmãos, mas a gente possa aprender cada vez mais através da Tua palavra, que acaba nos unindo, Santo Deus, em torno de Ti. Deus Santo, Deus maravilhoso, olha para o coração de cada um, faz de cada um de nós verdadeiros discípulos. Não nos deixe, Santo Deus, nos perder nos caminhos que o mundo oferece, mas faz com que a gente possa trilhar o Teu caminho, o caminho que leva aos céus, o caminho que é o Senhor Jesus Cristo para nós. Deus Santo, Deus amado, abençoe por as enfermidades. Se tiver algumas pessoas, Santo Deus, que precisam de algo, Santo Deus, de algum milagre em suas vidas, que somente Tu, Santo Deus, possa nos conceder. Abre portas, Santo Deus, de trabalho, abre portas, Santo Deus, para essas pessoas que hoje precisam, Santo Deus, da Tua graça, seja derramado sobre elas, que tudo o Senhor possa fazer, Santo Deus, para suprir as nossas necessidades, mas principalmente as espirituais, aqueles conflitos que existem dentro de nós, que somente Tu conheces, Santo Deus. Abre nossa mente e nosso coração para a gente entender a Tua vontade. O amor de Deus esteja sobre todos nós, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar cada dia mais, que o Espírito Santo venha nos ensinar todo dia a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.